eu percebi que eu não precisava ficar sempre procurando os criativos campeões. Achei um, agora eu parto pro outro, Não, a mensagem converte. Eu separo em hook, body, CTA. Então eu quero achar o body que aguenta escala, porque o body é a mensagem forte que aguenta a escala. Essa psicologia a gente traz diferente aqui no Brasil, né? Que Facebook é giro de caixa rápido e YouTube demora mais tempo pra otimizar e você tem um pouco mais de durabilidade ali com ele. Lá é o inverso. O Facebook é long term, né? Que é tipo 3, 6, 9 meses aqui. Às vezes você fica uma oferta. Uma coisa que mudou muito o nosso jogo também, Felipe, foi... Fala pessoal, tá começando mais um PandaCast aqui no canal do YouTube e no Spotify. Se você tá pelo Spotify e tá ouvindo agora esse episódio, já arrasta pra baixo, salva essa playlist. Inclusive, sabia que dá pra você comentar aqui no Spotify? Pois é, deixa o teu comentário que eu mesmo vou ler e eu mesmo vou te responder. Tá pelo YouTube? Salva esse vídeo aqui pra você ver depois. Se você não conseguir ver ele completo agora, se inscreve no canal e ativa o sininho pra não perder nenhuma notificação. E claro, deixa o like pra eu saber que você tá gostando desse tipo de conteúdo que a gente solta aqui no nosso canal. Sem mais delongas, o meu convidado de hoje, o cara já faturou mais de 35 milhões de reais, porque ele vende na gringa, ele já vendeu aqui no Brasil, ele já veio do Drop, já teve marca própria e hoje roda a Nutra junto com a gente e resgatou a recompensa de mais de 2 milhões de reais, faturando muito mais do que isso em muito pouco tempo aqui na Cartpanda. Em menos de um mês o cara já bateu essa recompensa e hoje ele vai falar sobre gestão, vai falar sobre muito insight para você que quer rodar Nutra, tanto na gringa e até mesmo para você que quer ter uma operação saudável, não só faturando, mas lucrando muito. Tô aqui com ele, Lucas Oliveira. Cara, prazerzão ter você aqui. Valeu demais pelo convite, Felipe. Bora conversar com a galera aí hoje. E cara, pra gente começar, acho que uma das coisas mais interessantes é o pessoal saber da onde que você veio. Sim. Então, da onde que veio o Lucas? Onde que você nasceu? O que que você fazia antes? Como que foi esse teu desenrolar da história até você chegar no Nutra que você tá fazendo hoje em dia? Sim. Eu vim do sul de Minas, uma cidade de 7 mil habitantes, então é bem interior mesmo. É lá onde eu cresci, chama Santana da Vargem. Lá onde eu cresci, fiz toda a minha infância ali até os 18 anos. E depois me mudei para BH, né? Onde eu comecei a faculdade de odonto. Fiz até a metade de odonto, posso contar isso aí. Mas comecei a empreender desde cedo. Trabalho com meu pai ali desde os 11 anos, 12 anos, em 2012. Então ali eu aprendi muita coisa, sabe? Disciplina, muito esforço. Então meu pai é agricultor, trabalhava na roça mesmo. E aí depois comecei a empreender muito cedo. Aos 18 anos montei minha marca própria e fui começando, sabe? Entrar. Acho que eu já tinha essa veia de empreender desde sempre. E só fui aprimorando isso assim que eu entrei no digital em 2021. E aí, é naquela época que você entrou no digital e tudo mais, qual foi a primeira coisa que você fez ali? Quando eu entrei no digital, eu já tinha alguns amigos que eram do mercado, eu já vi alguma coisa, sabe? Fórmula de lançamento, Érico Rocha, tudo que a galera sempre vê. Mas eu não aplicava, porque eu tinha minha marca própria de bonés, camisetas e vendia no boca a boca. Foi tipo uma escola, assim, para mim vender. E aí, quando eu entrei no digital, eu comecei a prestar serviço pros meus amigos. Tipo, tinha lançamento, eu tava sempre junto ali, ajudava a gerenciar a equipe, suporte, vender mesmo. E aí depois, o meu primeiro negócio dentro do digital foi fazer drop. Então eu tinha um amigo, né, que virou meu sócio, e a gente trabalhou junto aí por 3 anos no drop. E aí eu já tinha um modelo de negócio parecido com o que eu tinha antes, mas agora eu tinha trazido isso pra internet, né, que é vender produto físico. E aí eu percebi o quanto escalável era aquilo. E aí, em 2023, eu parei com o drop justamente porque eu não tava ficando tão viável, não tava gostando tanto. As contas não estavam fechando, sabe? E aí, entrei no Nutra nos Estados Unidos. E quando você foi parar, assim, de fazer drop pra entrar no Nutra, quanto que você tinha de caixa? O que que foi um fator primordial, além dessa parte de não bater as contas e tudo mais? O que que foi um fator que você virou e falou, pô, eu tenho caixa pra isso? Quanto que você tinha, mais ou menos? Como que você começou? Qual foi o primeiro passo? Por onde você começou? Você comprou uma mentoria? Começou estudando por quem? O que que você começou a olhar quando você começou a migrar, sair do drop ali pra ir pro Nutra? Sim. É uma coisa que sempre mudou o meu jogo dentro de todos os negócios que eu tive. No drop, no Nutra, nos Estados Unidos, foi relacionamento. Então, tá em ambientes ali, networking, me ajudou muito. Então, um amigo me falou, cara, ele era do drop também, falou, cara, tem um mercado aqui nos Estados Unidos que é tipo, mercado de afiliado, copy, tráfego e comissão em dólar. Não é possível. Sem atendimento, sem suporte, Nada. sem reclamar aqui. Não existe, não é possível. E aí comecei a estudar. E aí a pessoa que se posicionava ali, se posiciona até hoje, foi o Bife, né? Onde eu comprei a mentoria dele.
Foi, assim, virada de chave para mim naquele começo, porque me deu o norte. Entender realmente aquela visão que os americanos tinham do mercado. Eu fui e comecei a aplicar tudo que ele ensinou ali e comecei a me relacionar com o pessoal do mercado. Então, eu não tinha tanto caixa assim, porque eu tinha acabado de investir em uma exposição em Maceió, cara, uma exposição do Van Gogh. Então, meu dinheiro estava lá, mas eu comecei esse projeto em paralelo no Nutra nos Estados Unidos. Mas, cara, a gente começou ali, querendo ou não, você investe comparado em dólar, né? Então, para você começar a investir, o teu dinheiro vale menos. Depois que você começa a faturar, aí equilibra. Isso. E só pra uma curiosidade, cara, por que tu investiu lá na exposição do Van Gogh? Tipo, qual que é o retorno que você teria? Muito aleatório, né? Foi com um amigo também que convidou a gente para investir nessa exposição. Uma oportunidade de negócio, de alocar o dinheiro ali. E a gente trabalhou, morei um mês em Maceió investindo nessa exposição, no shopping, negócio físico, eu já tinha facilidade. De investidor, a gente até colocou a mão na massa ali para fazer acontecer. E era mais uma experiência, cara. Foi bacana, assim. Deu uma visão diferente, a gente lotava shopping. Foi bem bacana. Então, eu tenho muitos lados, assim, dentro desse mundo empreendedor, sabe? Desde vendendo boca a boca até fazer uma exposição de obra de arte. E eu achei muito legal porque eu mesmo fui na exposição do Van Gogh, mas eu fui daqui de São Paulo, no Center Norte, que teve, acho que em 2023, se eu não me engano. Mas, cara, eu achei interessante demais, porque a gente fica muito nichado na bolha assim, do digital, de ficar focado em drop, info, Nutra, Sim. e-commerce com estoque, marca própria, que a gente não consegue olhar para outros mercados, mercado de evento, mercado, tipo, até lançamento, que é uma bolha do digital também. Então a gente fica muito meio que supérfluo e não pensa em outras áreas que dão muita grana no mundo físico, por exemplo. Exatamente. Então, tipo, a gente ter convidados como você que falam abertamente sobre isso é muito legal pra gente abrir a mente da galera também. E quando você começou ali no Nutra, eu vejo que muita gente me faz essa pergunta. Faço call direto com a galera e o pessoal sempre me pergunta. Se você estivesse começando hoje, o que você faria primeiro? Você começaria como afiliado? Tipo, quanto que você pararia de caixa? O que é 80-20 pra galera que tá começando também? Sim. Olha, eu separaria ali uns 50 mil, se fosse possível. Vamos supor que é equivalente aí a 10 mil dólares. Hoje vale menos, né? Mas trabalharia como afiliado. O foco lá fora é ter boas ofertas. Então, ter relacionamento com bons produtores que te pagam bem. Você precisa receber bastante comissão para que você possa começar a ter um giro de caixa ali, realmente receber um bom valor a cada venda. Seja em Heavy, seja em CPA, que são as modalidades que a gente recebe lá fora, mas eu indicaria as pessoas começarem como afiliado. E se você já tem conhecimento em tráfego e copy, realmente é um mercado muito bom para você. Agora, se você tem caixa limitado, não for bom nesses setores, é um mercado caro, sabe? Eu não aconselho as pessoas, estou começando do zero, não tenho conhecimento, não aconselho você a começar no mercado de encapsulados nos Estados Unidos. Porque, cara, tem um preço a se pagar, né? Você vai comprar dados, vai comprar inteligência. Esse é um ponto também, igual eu mencionei, o Bife ali, me ajudou muito. Ter uma pessoa realmente te direcionando, te apontando qual é o melhor caminho. Isso foi uma grande virada para mim. Você vê que essa parte de até estar no meio dessas pessoas, parte de conhecimento e tudo mais, eu vejo que é um pouco mais limitado hoje quando se trata de Nutra. Porque eu vejo que não são tantas pessoas que fazem, principalmente tantos brasileiros que vêm fazendo. Em comparação com o Drop, e-commerce, que já tá mais defasado, assim, que tá meio, tipo, banalizado, que você abre o YouTube e você encontra conteúdo e tudo mais. No Ultra eu vejo que é um pouco mais difícil, principalmente brasileiro vendendo na gringa. E a gente tem muito dessa parte da gente ficar. A gente tava conversando no off ali, o pessoal fica muito vidrado em só Eagle Labs e Ship Offers. Então, se você puder falar, tipo, cara, como que funciona a tua operação na parte logística, até para explicar para quem não conhece o mercado de Nutra ainda, quais são as possibilidades, quais são as empresas que você vê hoje que conseguem fazer com que você trabalhe com o Nutra ali na entrega mais rápida, formular teu produto. Então, o que de fato você usa, qual que é a empresa que você usa, como que funciona a tua parte logística no Nutra lá fora? Sim. Eu, como produtor lá fora, né, eu tenho meus próprios produtos, então a gente está sempre viabilizando isso, seja questão logística, de produção, custos, você está tendo que sempre otimizar isso. E a gente já trabalhou com a Eagle, uma grande parceira, a gente continua trabalhando com eles, mas hoje a gente também utiliza a Jetpack, que cara, sou bem próximo do pessoal lá, então consegue atender a gente bem, uma empresa muito grande lá fora, tem bastante nome, então a gente organiza assim. O que a gente foca hoje? Em ter boas ofertas, um tráfego bom
E realmente o resto a gente não precisa preocupar com nada, porque a gente tem empresa que faz o suporte, seja em ligação, seja em e-mail, seja em SMS. A gente tem empresa que faz essa logística, seja de entrega, de produção, essa parte de experiência do cliente ali até desde comprou com a gente até chegar na casa dele. Então a gente é muito bem auxiliado pelos americanos ali nessa questão, sabe? Trabalhar com boas empresas, seja também nessa questão de onde você vai processar os seus pedidos. Por quê? Tem outras empresas americanas também que fazem isso, mas a gente tem uma proximidade muito grande com a Cartpanda. Seja com você, seja com o Lucas, com os meninos, você tá próximo, você tá em casa, né? Realmente com os brasileiros. Isso dá uma segurança muito grande, porque tem várias plataformas lá, que converte mais, isso e aquilo. Cara, não fecha a conta. Realmente, alguns dados são vazados. Isso é um problema muito grande para uma operação grande, sabe? Seus dados são valiosos, os dados do seu cliente, isso é muito sigiloso. A gente acaba trabalhando o cliente ali há muito tempo, seja no back-end, o LTV. Então, realmente, essa questão você tem que priorizar trabalhar com bons parceiros. E eu vejo o pessoal me perguntando bastante. Se vocês pegam tanto lead, eu vejo gente fazendo 1 milhão por dia. Por que vocês não fazem campanha de remarketing, não fazem... Então, tipo, se você puder explicar pra galera por que não é tão viável fazer remarketing dentro do Direct Response, o que você pode explicar pra galera em relação a isso? Sim. Eu já tive a minha marca própria e eu sabia o quão o LTV era importante. Porque você trabalha ali realmente a experiência do seu cliente. Não é que você não trabalha o LTV, ele não gosta do seu produto. O que acontece lá no LTV no mercado americano? A gente trabalha com ofertas um pouco mais agressivas. Então, são histórias, são promessas, são quebras de objeções ali para uma dor ou um desejo do cliente. Então, a gente tem dificuldade nessa questão de trabalhar um LTV. Primeiro, a gente não foca nisso, a gente está sempre buscando novas ofertas. E também essa questão da agressividade ali pode complicar um pouco. O que eu foco hoje? Eu foco em vender mais potes para esse mesmo cliente ali no front. Seja no front-end, upsell 1, upsell 2, upsell 3. Então, para o cara realmente ter um plano, sabe? Então, o que eu indico para ele, às vezes, é comprar suplementos para 6 meses, 1 ano. Então, acaba que o meu LTV ali, ele demora um tempo a acontecer se o cliente passar por esse funil. Então, a gente não foca tanto, igual focava aqui no Brasil, mas é por conta disso, sabe? E você vê que hoje, para rodar Nutra no Brasil, tá mais difícil do que rodar lá fora, não tem parâmetro de comparação. Você acha que a pessoa que tá começando, é legal ela fazer no Brasil primeiro, para depois lá fora, ou já começa lá fora? O que você faria? Cara, o Brasil, ele tá muito bem servido de players, né? A gente é muito forte, falando de Brasil, com criativos, com ofertas, com tráfego. Realmente, os americanos ficam impressionados com a velocidade que a gente faz as coisas, com um ângulo diferente que a gente tem sobre o mercado. Mas eu, particularmente, nunca rodei encapsulados aqui no Brasil. Não sei em relação à viabilidade disso, logística, e também a questão de produção, sabe? Porque os nossos produtos hoje, eles têm certificações, eles passam por uma análise, são produtos realmente bons. No Brasil, eu não sei como que funciona isso. Já ouvi algumas pessoas falando não tão bem. Tenho amigos que têm empresa aqui, então é um bom negócio, mas eu não posso aconselhar alguém a trabalhar aqui porque eu nunca tive experiência. Nos Estados Unidos, realmente você vai estar servido disso. Você vai ter bons parceiros, um bom produto para rodar. Realmente, para você fazer dinheiro, você precisa receber bem e ter uma boa oferta. E ontem eu recebi uma dúvida que achei até interessante. Uma menina perguntou assim pra mim: se eu quiser fazer a composição que eu quiser, eu posso fazer a que eu quiser? Ou existem composições que já são padronizadas ali para que as pessoas já vendem e eu coloco o meu rótulo do jeito que eu quero, né, com a experiência da embalagem que eu quiser? Como que funciona essa parte meio que print on demand lá fora? Sim, sim. Essa experiência também eu trago desde a marca própria, né? Que eu fazia caixa, fazia toda a questão dos produtos ali. Essa questão você consegue sim, desde os ingredientes que vão dentro do suplemento, você consegue personalizar. Claro que tem as fórmulas mais básicas, as fórmulas padrões, mas caso você queira criar um mecanismo único em cima de um ingrediente, você consegue. Essas fábricas te dão essa possibilidade. Então você consegue abranger muita coisa para criar um mecanismo, para criar um suplemento diferente do mercado, que às vezes é o mesmo segmento, né? Todo mundo às vezes olha para o mesmo canto. Só que, cara, dentro de um nicho, por exemplo, emagrecimento, tem as pessoas que são... Você pode trabalhar com um público que é, tipo, obeso, mas você pode trabalhar com um público também que é, tipo, um pouco acima do peso, ou as pessoas que têm medo de engordar, as pessoas que engordaram, emagreceram e têm medo de engordar de novo, enfim.
a gente tem fatias de público, assim como em todos os outros nichos. Então, você pode personalizar o seu produto para atender cada fatia de público. Isso é uma questão muito boa também para se trabalhar, ficar atento. Lá você consegue fazer tudo, o seu rótulo, o seu nome, eles vão te ajudar a isso, sabe? Mas para começar, eu começaria no básico, básico bem feito. A gente já está muito servido aqui de conhecimento. O Brasil tem muito networking forte, tem muita pessoa forte para você conectar. Então, levar isso para os Estados Unidos, acho que é um passo muito simples, sabe? E quando se trata de uma operação que se sustenta na base da oferta, cash flow e tudo mais, vamos parar para pensar numa análise ali. Quando o pessoal tá rodando no drop, o 80/20 seria um criativo vencedor. Sim. Um criativo vencedor vai fazer você estourar de vender e tudo mais. Agora, quando a gente tá falando de Nutra, qual que é o 80/20? É o criativo VSL? É tipo a copy que você vai usar? O que você vê que é o 80/20 que fez você estourar e vender muito? Sim. Cara, para mim, foi oferta. É claro que dentro da oferta a gente tem alguns pontos, né? Não é que o criativo deixe de ser importante, não que a VSL deixe de ser importante. Você precisa ter uma VSL boa, que converta bem, mas eu acho que o foco de estudo é sempre teste e otimização. Nunca parar de testar. Dentro da VSL, você tem a parte da lead, né? Ou a parte do corpo da VSL. Cara, um teste de lead ali é muito importante, recorrente dentro da sua empresa, porque isso transforma. Se seus custos estão bons, eles podem melhorar, podem diminuir. Então, isso otimiza muito ali no financeiro da empresa, nos resultados do tráfego. Às vezes, você pode trazer, às vezes, tráfego mais barato com uma otimização do funil. Acho que são junções, sabe? Um criativo vencedor também é um ponto muito importante. O que eu percebi, Felipe? Ano passado, ano todo rodando lá, né? Eu percebi que eu não precisava ficar sempre procurando os criativos campeões. Cara, eu preciso de 10 criativos campeões. Achei um, agora eu parto pro outro, Não, a mensagem converte, a mensagem é forte. Então eu separo em hook, body, CTA. Então eu quero achar o body que aguenta escala, porque o body é a mensagem forte que aguenta a escala. O hook é o ponto que você chama a atenção do cliente. Então isso eu vou variando, sabe? Vou variando em efeito sonoro, vou variando em aquelas imagens de susto ou dividindo a tela com satisfatório. São várias formas que você tem para atrair um cliente. Só a gente pensar como consumidor final, você é atraído, às vezes, pela mesma empresa por criativos diferentes, entendeu? Então, tem que pensar nessa psicologia de venda mesmo. E foi um ponto que eu vi que eu não precisava tanto desses criativos campeões, porque o que eu tinha já vendia muito, eu precisava variar esses criativos. Percebi que, às vezes, com 3, 4 criativos, eu conseguia fazer $1 milhão, porque eu vou variar esses criativos, entendeu? Uma coisa que mudou muito o nosso jogo ano passado. E também a questão de produzir com atores próprios, sabe? Para criativo. O pessoal sempre trabalhando ali com alguns aplicativos, né? A IA é muito forte lá pra gente que é brasileiro, às vezes não tem nativos para trabalhar. A gente pegou uma pessoa aqui, então fica até a dica aí para você de casa, se trabalha lá. Pega a sua... Mesma coisa que a galera pega pra conta de Facebook, pega da mãe, do pai, da avó. Pega a sua prima, seu tio, sua tia, que queira ganhar um dinheiro ali. Você vai gravar um criativo com essa pessoa e vai dublar esse criativo. Então, com a inteligência artificial, você pode colocar em espanhol, em francês, em inglês. Nosso foco é em inglês. E a gente trabalhava com um ator que era nosso, né? A gente tinha autoridade em cima desse ator e a gente acertou. A gente viu que características como a pessoa ter o cabelo moreno ou o cabelo loiro afetavam no nosso CPA. Então, cara, são análises, assim, realmente muito a fundo, né? Que a gente tem dentro do tráfego hoje. E a gente começou a testar. Cor da roupa, isso afeta muito na conversão, no valor do CPA, né? Que é o valor custo por aquisição ali. E aí a gente começou a trabalhar. Com atores próprios, a gente ganhou uma gama de opções para testar, porque a produção era nossa. Então, isso foi uma grande virada pra gente ano passado. Só com essa mesma... Foi uma atriz, uma mulher, ano passado, a gente vendeu mais de $1 milhão, justamente porque a gente fez essa gravação, uma gravação simples, em casa, que ela mandou pra gente, pagamos aqui em real e faturamos em dólar. Caraca, que isso, cara. Aí você vê, esse tipo de insight é coisa de mentoria. Sim. Então, pra você que tá assistindo agora, já solta o dedo no like, porque aqui no podcast é isso que eu prezo, conteúdo rico, de valor. E, cara, só essa dica que você passou da pessoa analisar o hook do vídeo, o body, CTA, e ir alternando, ir fazendo ajustes e ir analisando, porque isso você faz quando você acerta um criativo.
Sim. Quando você acerta um e você começa a modelar ele. Mas aí, quando que você se sente que o criativo tá morrendo e tudo mais? Você busca novos também no mesmo padrão, com a mesma linguagem? Ou busca novos leads, uma nova lead para você impactar? Sim. Eu cuido de toda a parte de processos, otimizações ali da empresa, então a gente tem tudo isso muito detalhado, seja no ClickUp, Monday, a gente utiliza ali para otimização. Então a gente vai acompanhando diariamente, semanalmente, mensalmente e depois de uma visão mais macro, trimestral, para ver os criativos que a gente acertou, pico do criativo, momento que vendeu mais ou que começou a perder performance e por quê? Foi uma sazonalidade do mercado, uma atualização dentro do tráfego, né? Seja Do meta ali YouTube, e tal. Meta ou YouTube. Então a gente vai percebendo isso, porque isso é uma resposta. Às vezes também essa questão da gente perceber dos criativos validados, acho que uma grande resposta que ninguém fala são os criativos que não validaram. Essa é uma questão muito forte para você, porque essa é uma resposta muito direta. Cara, teu criativo não vendeu. Tipo, ele não vendeu, às vezes, nem com um CPA mais caro. Então, a gente analisa muito bem os criativos que não venderam também. É a copy, é a edição, realmente é o formato, é o ângulo. Então, isso é muito bom para você analisar. Porque, beleza, o que vendeu é muito bom de analisar, né? Aí, o que a gente faz? Otimiza, né? Vamos buscar um CPA mais barato. Buscar pagar menos para fazer uma venda. Mas também e o que não vendeu? Com essa resposta, o que isso traz para dentro da empresa hoje? Isso a gente analisa muito lá dentro da empresa, sabe? Então, para variar esses criativos campeões, a gente vai percebendo quando ele vai perdendo força, realmente se é essas variáveis que eu te falei, e os criativos que não venderam. Porque às vezes é questão de ajuste, cara, transforma totalmente o cenário do mês ali da empresa. É mecanismo, né, no caso. Se você acerta um Exato. mecanismo ali, você consegue replicar ele várias vezes. Sim. E eu vejo que talvez isso tenha acontecido no Drop, né, do pessoal fazer sempre a mesma coisa porque achar que aquilo traz resultado. Sim. Você vê que no Nutra, as pessoas sempre estão buscando fazer a mesma coisa por causa disso, tipo, de achar que aquilo traz resultado, fazer isso sempre em específico traz resultado, ou você acha que no Nutra tem barreiras de você fazer coisas diferentes ali dentro e ter muito resultado, tipo, oferecer um info, uma consultoria, ou até fazer uma parceria com um doutor, um médico. Você acha que são coisas viáveis? Sim. Faz sentido? Traz resultado de fato? Ou você acha que o arroz com feijão, fazer o que todo mundo tá fazendo é o que dá certo? Cara, é viável sim, mas, por exemplo, você tá começando ou às vezes você tá aprendendo, faz o básico bem feito. Não tenta inventar muito a roda, sabe? Claro, tem a sua personalidade, o seu jeito de fazer, seja com copy, seja com tráfego, mas não acha que, cara, se eu fizer alguma coisa aqui que parece ser de outro mundo, que vai dar errado. Testa também. O teste é muito importante, a gente sempre separa um orçamento ali para estar testando, seja diariamente, semanalmente, mensalmente, porque isso traz informações novas para a empresa. A gente já acertou formatos, trouxe um formato de VSL de um outro nicho para o nosso nicho atual. E, cara, todo mundo falava, não vai dar certo, não vai dar certo, não faz sentido. E fez, sabe? Uhum. Uma coisa que mudou muito o nosso jogo também, Felipe, foi enxergar o mercado com os olhos americanos. Hoje a gente está dentro de masterminds gringos, né? Conversando com americanos. E isso mudou muito a nossa psicologia de venda. Você precisa entender como que o americano consome. Não é... Beleza, a gente traz esse jeito brasileiro, mas quem está consumindo é o americano. Então você precisa entender, você precisa saber, às vezes, até os feriados lá, para fazer campanhas, disparo de e-mail. Enfim, isso tudo afeta muito na forma como você vai vender. Porque eu acho que uma coisa que a gente preza lá, seja em teste de criativos, é conversar com o íntimo da persona. Acho que é isso que vende, sabe? O medo, o desejo, ou você falar de dores que ela passa no dia a dia. Tipo assim, cara, isso aqui é pra mim. E é isso que realmente acho que vai atrair essa pessoa dentro de um criativo. Claro que tem a curiosidade, tem várias outras formas, mas em geral é você conversar com o íntimo, seja para prometer algo, seja para quebrar uma objeção e ajudar essa pessoa. Então, essa visão americana que a gente foi buscar lá fora, eu acho que foi um game changer também dentro da nossa empresa hoje. Converso com muitos amigos americanos, a gente tá em mastermind e isso mudou muito o nosso jogo, sabe? E quais são os canais de vendas que você vê que o pessoal usa, que são os mais fortes ali, fora o Facebook Ads? A gente particularmente é forte em YouTube Ads, sabe? A gente utiliza mais que Meta, mas eu vejo muito pessoal trabalhar native também. É muito forte lá. Não conheço tantos brasileiros que aplicam isso lá fora, mas conversando com os nossos amigos americanos,
Eles falaram que é tão forte quanto o YouTube, tão forte quanto o Meta. Uma coisa que é até curiosa, ontem, inclusive, a gente estava em Macau, um amigo nosso falou, aqui o Facebook é long term, né? Que é tipo 3, 6, 9 meses aqui. Às vezes você fica uma oferta com Nossa. campanhas. Essa psicologia a gente traz diferente aqui no Brasil, né? Que Facebook é giro de caixa rápido e YouTube demora mais tempo para otimizar e você tem um pouco mais de durabilidade ali com ele. Lá é o inverso. Lá o YouTube eles pensam como grana rápido e o Facebook como um pouco mais extenso. Caraca, que Então, insight foda. e são questões que, cara, você vai ver conversando com os americanos, assim, sabe? Isso vem abrindo muito a nossa mente. Até, cara, uma questão quando a gente entrou no Mastermind, a primeira coisa que a gente foi ver que estava errada era a psicologia de venda dentro da nossa página, entendeu? Seja de upsell, seja a nossa DTC ali. Então, isso muda, porque a gente não tá vendendo mais para brasileiros. Às vezes a gente dá aquela brasileirada, né, no negócio. Mas essa psicologia americana foi um diferencial pra gente. E eu vejo muita gente testando criativo no Facebook e tudo mais. No YouTube, você tem que fazer o quê? Na vertical? É o mesmo padrão que você testa no Facebook? É diferente? O que tem diferença de você testar criativos ali no YouTube do Face? Pra quem não roda YouTube ainda, tem uma facilidade muito grande você roda Meta. Você leva os seus criativos do Meta pro Shorts, porque é o mesmo formato, sabe? É Uhum. um formato vertical. Então você consegue aproveitar esses criativos. O Shorts é muito forte lá fora. A gente vende bastante com Shorts também. Mas o formato horizontal, né, que é o YouTube padrão ali, você consegue trabalhar bem. A gente trabalha com ambos, além de como produtor, a gente trabalha também rede de pesquisa, né, que é o search ali. Então o Google, ele tem uma gama de posicionamentos para você trabalhar, né? Não só pesquisa, como o YouTube. E aí dentro do YouTube você tem o YouTube normal, o YouTube Shorts, mas você tem Discovery, você tem geração de demanda. Então ele é muito amplo, sabe? E, cara, em relação a tráfego, assim, muitas pessoas falam, é ABO, é CBO dentro do Facebook, né? É isso, aquilo. Eu acho que não tem a fórmula mágica. Eu acho que você tem que testar, você tem que comprar dados. Cada empresa leva de um jeito. Não tem, tipo, isso dá certo pra mim, vai dar certo pro outro. É diferente, sabe? São contas diferentes, são variáveis diferentes. E a gente não tem nossa, essa aqui é a fórmula do sucesso. Não tem. A gente tá ali no dia a dia, trabalhando todo dia e testando muito. Então, acho que você tem que comprar dados, que isso que te traz realmente conhecimento, maturidade no mercado, e você vai construindo aquela casca, né, Uhum. pra trabalhar. E você como gestor, cara, até para eu também ser gestor, eu quero te fazer uma pergunta agora que pode ser interessante para quem já está tendo resultado. Nessa parte de construção de equipe, processo e tudo mais, a gente vê que no Drop a primeira parte de contratação que o pessoal faz é contratar um suporte, um gestor ou um gerente de contas ali. Então, no caso do cara que está rodando no Nutra, qual que é a primeira contratação que ele faz? Porque, teoricamente, não faz tanto sentido contratar um suporte. Sim. Mas existe alguma demanda de suporte? Existe alguma coisa assim que é necessário fazer? Ou qual que é a primeira contratação que você fez? A primeira contratação que eu fiz foi um editor de vídeo. Top. Essa é uma questão que é muito forte, porque é o que vai cuidar da sua VSL, que vai vender, é o que vai cuidar dos seus criativos, que vão trazer os leads para dentro da sua VSL. Acho que é uma posição de impacto muito direto dentro da sua empresa. É claro, às vezes você tem sócios que trabalham com tráfego, sócios copywriters, então você não vai precisar, às vezes, a princípio, de pessoas como essa. Então, eu tinha ali sócios que trabalhavam mais com oferta, eu tinha uns sócios que já trabalhavam com tráfego. Eu sempre fui nessa. Tudo passa assim na minha mão. Eu sei fazer tudo, mas eu não ponho a mão em tráfego e não ponho a mão em oferta. Eu analiso, ajudo a otimizar, mas eu tenho meu time de copywriters, tenho meu time de editores, tenho meu time para o tráfego, tenho o nosso time de estrutura, que é uma parte muito importante também. Construção de páginas, layout, dar autoridade nos seus layouts. Isso você cria, querendo ou não, a identidade ali do seu produto enquanto o cliente está nas páginas, né? Porque às vezes seu cliente vai percorrer 5 páginas, seja entre pré-sell, front, a VSL no front, upsell 1, downsell 1, upsell 2, downsell 2, upsell 3, downsell 3. Então, cara, é um caminho, né? Uma história do cliente ali. E você manter a mesma identidade visual dá tranquilidade no cliente, que ele está na mesma página, porque como a compra de upsell é com um clique só, o cliente precisa sentir segurança, precisa estar ciente que ele está fazendo uma nova compra, que ele está, às vezes, potencializando seus resultados ou que ele está comprando um produto que agrega para aquele primeiro produto, né? Até para não gerar um chargeback depois ou ele se sentir lesado, né?
Por isso que a Sim. gente tem que fazer, tipo, uma parte bem responsiva, com uma comunicação muito bem clara. E falando como gestor ainda, como que você vê de fato essa parte de você analisar a previsibilidade de resultados quando a gente tem uma operação de cash flow? Quais que são parâmetros que vão te dar previsibilidade que você vai ter uma operação sustentável, tipo, daqui 1 mês, 2, 3 meses? Sim. O que a gente fez, eu já tive uma equipe um pouco mais extensa, com mais colaboradores. Hoje a gente foca em ser o mais enxuto possível, seja para valorizar quem está com a gente, seja para realmente dar autonomia para essas pessoas testarem o que quiserem. É claro, debaixo de tudo que a gente tem ali, de todas as nossas regras, mas a gente ter essa equipe enxuta, você tem um pouco mais de controle, seja em otimizações, seja em testes, seja em produção. Porque o que que eu percebi com uma equipe extensa? Às vezes você acelera muito as demandas e acaba perdendo muita demanda para trás, que poderia ser testado, que poderia colocado ali à prova de fogo, e você não colocou, às vezes, por timing de tráfego, timing, às vezes, para as páginas ficarem prontas. Então, ter uma equipe enxuta é um primeiro passo nessa questão da nossa gestão da empresa. Previsibilidade, eu analiso sobre os números. Claro que Direct Response você pode ter um pico de faturamento muito rápido, mas o objetivo da nossa empresa esse ano é realmente ter não uma estabilidade, mas ter tá faturando e lucrando todos os meses bem, na constância que a gente tem, sabe? Então, porque você pode ter períodos como o ano passado, a eleição nos Estados Unidos, que afeta diretamente no tráfego, afeta diretamente nos resultados, então, da empresa, né? Então, para você manter a equipe engajada, para você manter a sua empresa rodando certinho, acredito que a questão de variar ofertas é um grande ponto. Trabalhar com mais de um nicho ou trabalhar com subnichos dentro do seu nicho principal. Essa é uma questão que pode te dar mais previsibilidade de faturamento, né? Variar a fonte de tráfego. Você que trabalha só com Meta ou você trabalha só com YouTube, cara, trabalha com a outra. Não sou bom? Traz braços, entendeu? Esses braços vão se pagar, esses braços é investimento que você tá trazendo dentro da empresa, né? Muita gente vê, às vezes, colaborador ou esses braços que você abre como um custo, mas tem que ver realmente diretamente o que essa pessoa agrega, o que ela traz de resultado. Direct Response é resultado, cara. Sem venda, você não vai em lugar nenhum. Então, acho que abrir esses braços, abraçar cada vez mais, seja em fonte de tráfego, em oferta, é um grande ponto para você ter mais previsibilidade de faturamento. E falando a nível de estrutura, então a gente tem uma operação que começa ali, por exemplo, você fazendo o teu criativo no Facebook ou no YouTube. O cliente entrou, ele pode cair numa pré-sell ou sem pré-sell também. Sim, Para quem não sabe, a pré-sell ela é basicamente um formato onde a gente pode simular como se fosse um G1 ou um R7 para conscientizar e mostrar para o teu cliente uma notícia, tipo, mostrando para ele, tipo, deixando ele mais inteligente sobre o que é aquele assunto, para depois ele cair na VSL. Ali na pré-sell, existe um aplicativo, uma integração específica para fazer essa pré-sell? Como que ela é feita? Tipo, você consegue falar, tipo, a integração, o aplicativo, que o pessoal fica muito fazendo essa pergunta: "Ah, mas como é que eu faço? A VSL fica onde?" Normalmente, VTurb. Mas a página de vendas a gente faz aonde? Tipo, Atomicat, WordPress, onde que o pessoal sim. faz? A gente já trabalhou com os dois, com o WordPress dentro do Elementor Pro ali que você Uhum. utiliza, né? E a Tomcat também, as páginas em HTML que a gente exportava. Então já fizemos os testes. Inclusive já vimos que isso pode afetar diretamente na conversão, carregamento, velocidade da página. Então, até na aprovação das políticas do Google, isso faz diferença. Caraca. Então a gente percebeu isso. E essa parte de estrutura, seja a pré-sell, por exemplo, ela é uma etapa a mais para você colocar o seu cliente, né? Aí então muita gente fala, cara, não vou usar pré-sell, prefiro jogar o tráfego direto do criativo para VSL, porque vou perder gente e tal. Mas pra gente faz muito sentido dentro do YouTube, porque qualifica muito os nossos leads. Então, às vezes a gente tem, sei lá, 50% de passagem. Nossa, tô perdendo 50% do meu tráfego, mas a tua conversão de VSL que você joga direto às vezes 0,5% É e a tua super qualificado. conversão com pré-sell é o dobro. Então, sai elas por elas, sabe? Então, essa questão tem que ficar muito atento. Nessa parte de estrutura, igual eu falei, a gente utiliza os dois, seja em WordPress, seja com a Tomcat, ali, HTML. E uma parte muito importante nessas integrações é o traqueamento. Então, a gente já utilizou ClickMagick, Headtrack. Essas ferramentas de traqueamento, elas ajudam você a, claro, vincular essas páginas, mas você vê o caminho do lead.
para você perceber. Passagem, onde você está perdendo gente, onde que realmente é um furo dentro do teu funil, onde você pode otimizar. Então, essas questões para você traquear ali é muito importante. Então, acho que dentro dessa parte de estrutura vai precisar utilizar basicamente esses construtores de páginas, que fica a critério de quem for fazer, e também essa parte de traqueamento, que vem agregada. Realmente vale a pena você ter um web muito bom nessa parte de estrutura, que é o que a gente tem hoje, mas isso afeta diretamente nos resultados da empresa. E até pra gente conseguir pegar de uma forma mais assertiva ali nessa parte que a gente entendeu sobre estrutura, a gente vê muita gente utilizando, tipo, o Themify, esse RedTrack. Tipo, tem alguma diferença entre eles? Tipo, ou algum que você prefere mesmo? Sim, eu prefiro o ClickMagick, Uhum. sendo sincero. Sempre tem alguma coisa ou outra, às vezes até para aprovação também, a gente já percebeu, porque são muitos códigos, né? Então isso pode afetar na estrutura. A gente utiliza mais ClickMagick hoje, mas eu nunca utilizei o Themify. Eu já vi pessoas aqui do Brasil utilizando, vejo que alguns afiliados lá no mercado americano utilizam também, mas eu não sei se é parecido, sabe? Eu recomendaria ClickMagick e RedTrack, tem um suporte muito bom, vídeos no YouTube, dá pra você configurar tranquilamente. Perfeito. E, cara, acho que pegando esse tanto de insight que você passou pra gente, a gente consegue fazer agora a nossa dinâmica do Panda Quest. Pra quem tá em casa, se já tá curtindo, deixa o teu like. E olha, a gente vai começar agora a nossa dinâmica que funciona da seguinte maneira. Eu e o Lucas, a gente vai sortear 3 cartas com 3 temas diferentes. E agora você vai ficar aqui com os melhores insights do Lucas sobre cada um desses temas que a gente sortear. Beleza? Bora Então, lá. toca a vinheta do Panda Quest com o Lucas Oliveira. Começando a nossa dinâmica do Panda Quest aqui com o Lucas. Mas olha, me diz você que tá ouvindo a gente pelo Spotify e pelo YouTube. Já tá gostando? Então salva essa playlist. E se você tá pelo YouTube, se inscreve no canal e ativa o sininho, porque logo mais a gente já tá batendo a nossa meta aí de mais de 100 mil inscritos no canal. Então se inscreve aqui que eu tenho certeza que você vai ajudar muito a gente a conseguir impactar mais pessoas no digital com os conteúdos que eu trago aqui pra você. Agora, sem mais enrolação, Lucas, temos aqui nossas cartas. Deixa eu ver se tá visível pro pessoal aqui em casa. Temos várias cartinhas aqui. Quero que você selecione 3 cartas aqui, beleza? Pode Certo. selecionar, tá bom? Só Uma. Não precisa nem virar, só selecionar. Depois a gente vê. duas, pode ser essa outra. Essa aqui? Isso. 3. Então temos nossos 3 temas. Vamos deixar esses aqui no cantinho. Vamos lá, você quer começar por qual? Vamos na da direita. Direita? Beleza. Olha, a gente falou sobre esse tema. Inclusive, você foi um dos únicos convidados que eu vi falar sobre isso. Já trouxe mais de 15 pessoas que falam de Nutra e você foi um dos únicos que falou sobre esse canal de venda, que é Google Ads. Cara, eu vejo muita gente falando sobre que o afiliado não pode rodar Google Ads porque pega público quente e tudo mais. Sim. Existem essas limitações. Também se você puder explicar sobre isso pra galera. Mas qual que é o melhor insight que você pode passar sobre Google Ads? O que é uma virada de chave para você no Google Ads? Não vejo como uma fonte de tráfego, cara, desconhecida, que falta conhecimento. A gente tem big players, sejam brasileiros, sejam americanos, que ensinam Google Ads, mais especificamente YouTube, né? Essa questão que você falou que os produtores não permitem é realmente rodar a rede de pesquisa ali do produto. Essa é uma parte ali que às vezes os produtores não permitem, porque é o fundão de funil, às vezes CPA mais barato, realmente todo o tráfego que está sendo comprado e as pessoas vão pesquisar. O produto funciona, o review do produto, como comprar. Às vezes a pessoa perde a VSL e quer comprar o produto. Então, essa questão os produtores não permitem mesmo. Dentro do YouTube, eu acho que é entender a psicologia ali, que é diferente do Facebook. Facebook, você às vezes está consumindo vídeos rápidos, rolando a tela, às vezes você não está em momento de compra, você está na rua. Como a gente consome realmente o uso do celular, seja no Instagram e Facebook. O YouTube são vídeos mais extensos. Hoje a gente tem o Shorts, né, que é a mesma psicologia do Meta ali, mas o YouTube são vídeos mais extensos. A pessoa está propensa a assistir por um tempo maior, às vezes adquirir um conhecimento, dicas. Tem pessoas que gostam disso e o americano ele gosta muito de consumir conteúdo extenso. Tanto que as VSLs são de um tempo bem grande comparado ao Brasil. Então, para o YouTube hoje, eu pensaria em criativos mais extensos, sabe? Criativos que você pode qualificar realmente o seu lead para jogar para a próxima etapa. É uma questão que a gente faz muito lá. São criativos mais extensos, menos dopamina, assim, do que o Facebook.
mas é uma fonte de tráfego muito boa. Eu vejo hoje como uma fonte de tráfego mega escalável, é o foco da nossa empresa, 80/20, assim, de fonte de tráfego é YouTube. Então, acredito que você começar isso o mais rápido possível, trazer gestores bons, se você não tem esse braço, que eu vejo que é muita dificuldade até de amigos meus, traz um braço porque, cara, você tá deixando de ganhar muito dinheiro se você não tá anunciando lá. Tem muita gente consumindo conteúdo todos os dias e a gente que vende em formato de vídeo, lá é o lugar que o pessoal consome vídeo, né? Então, o YouTube é uma grande fonte de tráfego aí, realmente para seja você como afiliado, como produtor, você precisa estar anunciando no YouTube. Se você também não é do mercado de Nutra, cara, se você não anuncia ainda rede de pesquisa, às vezes Discovery, YouTube Shorts, tá deixando muito dinheiro na mesa. Isso é para qualquer tipo de negócio, entendeu? Então, o YouTube hoje eu acho ele extremamente necessário. Qualquer outro negócio que eu fosse começar, às vezes, para tráfego direto, eu começaria no YouTube. E agora, para nossa próxima cartinha, pode ser essa aqui? Pode. Próximo tema é suporte. Cara, como é que funciona essa parte de suporte? Você chegou a falar brevemente ali sobre a tal, que tem a empresa como a HelpGrid ali também, que faz essa parte de call center e tudo mais. Como que funciona o suporte? Quais são os pontos de suporte? E os clientes podem ter dúvida também ali no caso, Sim. né? Então, qual que é o tipo de suporte que existe ali quando você está falando de uma operação que roda Nutra? Hoje, você vai ter ali um suporte com essas empresas parceiras, sendo um produtor, desde o abandono de carrinho, né? A pessoa preencheu os dados e não comprou, seja em SMS, em phone call, que é ligação, ou em e-mail. Então, você tem que alinhar muito bem como eles vão vender o seu produto, porque eles são bons nas técnicas de venda, recuperação, atendimento, suporte, mas eles precisam entender o seu produto. Então, o que a gente faz? A gente passa um debriefing detalhado dos nossos produtos, especificações, e realmente eles trabalham em cima disso, sabe? São empresas terceirizadas, né? Como eu falei, a gente não precisa preocupar, mas são os nossos leads ali. A gente precisa dar uma prioridade. Então, eu tô sempre em causa ali com os americanos para entender o que está acontecendo, como que tá a taxa de conversão da recuperação, o suporte. Porque às vezes você tem um refund ou um chargeback ali, porque o cliente não sabe achar o código de rastreio do produto dele, entendeu? Então, você trabalhar com empresas sérias, que são boas realmente no que fazem ali, como o HelpGrid, a Talk, que a gente trabalha, é muito importante. Então, a gente preza muito isso, e porque eles conseguem vender outros produtos também. Além de vender mais potes do produto que o cliente já comprou, eles conseguem vender produtos que agregam, potencializam o resultado. Então acaba que é mais um canal de vendas para você trabalhar, sabe? Se você é afiliado, você não precisa preocupar com isso. O produtor já vai estar fazendo todo esse processo. Mas como um produtor, eu acho que você tem que estar revisitando toda vez essa estratégia ali de quem trabalha em contato direto com o seu produto depois do momento de compra. Top. E agora, para nossa última cartinha. Facebook Ads, cara, você passou muita dica boa sobre Facebook Ads também, mas o que você pode dizer pra galera que você vê que, até sobre contingência, se você quiser falar um pouco, como que funciona a estrutura dentro do Face Ads ali, e qual que é, de fato, uma coisa que você vê que é 80/20, fora a parte de criativos que você comentou com a gente, dentro do Facebook Ads ali. Dentro do Facebook, eu acho que as mesmas complicações se encontram no YouTube. Problemas como bloqueio, contas, compro uma BM com gasto, o problema é meu perfil, enfim. A gente tem todos esses problemas que a gente passa todos os dias. A gente está abrindo mais esse braço dentro da empresa hoje, que não era o nosso ponto mais forte, mas a gente está trazendo pessoas qualificadas para isso. E a gente está decidindo trazer gestores americanos, porque eu quero entender a psicologia que os americanos anunciam lá. Os top afiliados lá são gigantes, faturam milhões de dólares por ano. Então eu quero entender. E, cara, justamente eu vi ali que não é uma coisa de outro mundo, sabe? Nossa, a gente não sabe fazer isso. O brasileiro, ele tá muito servido disso. O brasileiro, ele sabe fazer até demais ali, até o que não precisa às vezes. Então, fazer o básico bem feito. Óbvio que é complicado, mas rodar o máximo possível dentro das políticas. Foi uma coisa que trouxe a gente para esse problema de contingência pela metade, que é dentro do YouTube. A gente, cara, começou a rodar muito mais dentro das políticas. A gente tá há mais de 2 meses sem perder conta. Isso que a gente já perdeu em cascata em mais de 100 contas em uma semana. Nossa. Então, realmente, isso faz diferença, sabe? E dentro do Facebook ali, primeiro, a psicologia de venda,
tá uma pessoa que não tá em momento de compra, tá rolando ali o feed. Os seus criativos precisam atrair essa pessoa. Acho que é pensar como o cliente ali. Então, isso faz grande diferença. Ter uma estrutura boa. E aí, cara, igual eu falei, eu acho que não tem receita do bolo. Você pode testar, claro, comprar BM com gasto. Você pode testar perfil pessoal, testar conta em dólar, conta em real. A gente faz esses testes. Mas eu acho que, além de você sempre estar em constante teste, você não tem que ficar buscando o que o amigo faz ali. Ah, ele é ABO, uma campanha, 3 conjuntos e um anúncio. Cara, eu acho que isso não é a virada de chave mesmo, sabe? Porque, igual eu falei, você precisa gastar, você precisa comprar dados. Acho que o mais valioso que a gente trouxe ali é otimizar nossas contas, comprar muita conversão e manter essa conta em pé o maior tempo possível. E isso traz muita inteligência. Eu vi umas atualizações ali em alguns posicionamentos que eles deram lá, né, dentro do Meta, que a IA vai otimizar ainda mais essas campanhas agora. Vai ficar meio que independente essa otimização. Então, quero acompanhar isso, porque às vezes as pessoas ali falam, começou a vender, às vezes está com 5 mil de orçamento, já coloco para 150. Tá 20, eu coloco para 200 mil. Ou tem gente que não escala durante o dia. Escala dia após dia, mediante as conversões. Então, acho que isso é um caso a se estudar. Realmente, você tem que ficar atento a essas atualizações. Acompanhar o uso da IA ali dentro do Facebook. Vi que está potencializando muito, colocando campanhas em alto desempenho, te ajudando também a escalar. É o que geralmente a galera que está no mercado não faz, que é tipo acompanhar aquelas dicas ali. Mas é um ponto importante, sabe? Às vezes a gente vai deixando o básico de lado ali por estar muito tempo no mercado, mas são pontos a se ver. Facebook é uma grande fonte de tráfego e isso precisa ser explorado da melhor forma possível. Com todos esses insights que você passou, eu imagino que tudo que você vem construindo, tanto como empresa, como empresário, como gestor, eu imagino que você teve muitas pessoas na tua bagagem de vida que conseguiram fazer com que você se tornasse essa pessoa que você é hoje. Então, até acho que é um dos momentos que eu acho mais legal aqui no podcast. O que você pode dizer para as pessoas que te ajudaram lá no passado, te ajudam hoje, teus sócios, colaboradores, que ajudaram você a ter esses resultados, parceiros também? O que você pode dizer olhando nos olhos de quem está em casa, que está te acompanhando, está ouvindo você e que principalmente viu tua trajetória e está muito orgulhoso de ti? O que você pode dizer para essas pessoas? Cara, eu só tenho a agradecer a todo mundo que realmente passou pela minha trajetória de vida profissional, assim. Acho que começa pela minha base, né? Os meus pais que me ensinaram a ter a determinação, dedicação que eu tenho hoje. A gente sempre trabalhou duro, assim, em tudo que a gente fez em família. Então, quero agradecer a todo mundo em vários negócios que eu já passei, dos mais aleatórios, né? Mais diversos. Mas isso me formou muito meu caráter, minha disciplina, minha dedicação, aos meus colaboradores, sócios. Acho que ninguém faz nada grande sozinho, né, Felipe? Então, eu tenho que agradecer a todo mundo. Se hoje eu tô aqui, não é um resultado só meu, é um resultado de uma junção de pessoas. Trabalhar de madrugada, trabalhar no feriado. São muitos pontos que a gente abre mão para que o resultado é só uma parte desse processo e não para aqui, sabe? Não é sobre mim, não é sobre o dinheiro, é sobre um bem muito maior. A gente afeta pessoas, lugares que a gente nem imagina, às vezes, direta e indiretamente. E eu só tenho a agradecer a todo mundo que me ajudou a me formar o empresário que eu sou, vem me ajudando a cada vez mais a potencializar minhas empresas. E, cara, fica esse ponto de gratidão a todo mundo, assim. Que top, cara. E para quem quer se conectar com você, viu esse podcast, como que a pessoa pode falar com você ou até mesmo conhecer você, conversar sobre Nutra e tudo mais? Cara, pode me seguir no Instagram, né? Acho que vocês vão deixar aí. Aham. Meu Instagram, sou bem low profile ali, mas, cara, gosto muito de ajudar as pessoas. Tô sempre em contato ali, às vezes, com quem me chama, quem me conhece. Isso aí pode ficar abertamente ali para mandar sua dúvida. Tô à disposição para ajudar, porque o networking foi uma coisa que mudou muito o meu jogo. Em todas as cidades que eu morei, em todos os lugares, negócios que eu tive, o networking foi, acredito que, o principal pilar. Claro que o ambiente, ele muda muito, o que você está fazendo, o caminho que você vai percorrer, as pessoas que te alavancam, e junto a isso vem o networking, né? Então, eu prezo muito por isso, estou sempre em contato com as pessoas, e você que está começando, às vezes, ou você que está em transição de mercado, ou você que já está dentro de algum mercado, não tenha medo de perguntar. Eu acho que a pergunta é uma coisa que realmente muda o cenário da sua empresa. Você está adquirindo conhecimento que alguém já trilhou ali, já passou muito tempo para adquirir.
Então, acho que perguntar é uma ótima opção para você, às vezes tem vergonha. Isso precisa ser externado, sabe? Porque fez muita diferença para mim. Me trouxe até onde eu tô hoje, porque eu tive em muitos lugares, conversei com muitas pessoas e elas me ajudaram, assim como eu ajudei bastante. Mas esse é um ponto, tô à disposição para ajudar todo mundo aí, lá no meu Instagram. Pode me chamar lá também, que eu mando meu WhatsApp, que a gente conversa, quem precisar de alguma coisa um pouco mais específica. E é isso aí. Bom, inclusive tá na descrição o Instagram do Lucas. E, cara, antes da gente finalizar, eu gostaria de te pedir um feedback, porque faz pouco tempo que você tá rodando com a Kart Panda e tudo mais. Então, queria saber o que que você tá achando da operação, como que tá tocando as coisas, o que que você tá achando do cuidado dos meninos junto contigo, se tem algo que você acha que é excepcional, que te ajudou bastante, e qual que é a principal diferença que você viu da Kart Panda para outras que você já rodou. Sim, a gente já rodou em mais de uma empresa americana, né? E quando a gente trouxe a operação para Kart Panda, a gente já conversava ali com amigos que rodavam. Cara, a nossa conversão aumentou bastante no checkout. Então, de que aumentou relativamente, assim, for olhar num cenário não só diário, mas mensal, trimestral, aumentou muito. Então, acaba potencializando bastante nos resultados da empresa. A gente tem um suporte muito, muito rápido, fácil, direto. A gente está falando com brasileiros, né? E além de ser pessoas atenciosas. Então, com todo mundo ali eu consigo ter uma conversa muito boa, seja no WhatsApp, seja pelo Skype, onde a gente conversa com os americanos ali. Mas a Kart Panda potencializou esse nosso resultado, porque a gente teve facilidade para cadastrar o produto, a gente tem facilidade em mexer com as páginas, é muito visual, é muito simples de mexer. Qualquer pessoa que mexe em qualquer plataforma brasileira vai ter facilidade de mexer com a Kart Panda também no mercado de Nutra nos Estados Unidos. Inclusive, eu venho falando da Kart Panda pros americanos lá, o pessoal já conhece, vem crescendo bastante, parabéns aí para vocês, mas só tenho a agradecer. Realmente, o Felipe ajudou bastante a gente ter os resultados que a gente tem, e esse ano, juntos aí, a gente vai ter muito sucesso. Pô, obrigado, cara. E a gente tá falando sobre parceiros e até pra gente pegar um ponto que é um insight até próprio nessa parte de contratação, quando você tá ali com um parceiro, com uma empresa como parceiro e tudo mais, a gente vai muito pelo viés de quem já está com eles, né? Então, quando a gente vai fazer uma contratação de alguém específico ali, para nossa operação, você pega muito de indicação também, ou você tem, tipo, algum contato com um grupo, com a galera que contrata também? Como que você faz essa parte de contratação de pessoas para tua operação? Sim, essa questão de contratação é muito importante, porque às vezes você não precisa ser a melhor pessoa técnica. Você realmente precisa querer trabalhar, querer crescer, porque empresas como a nossa te dão um plano de carreira, te dão realmente um futuro. Você tem que querer ter um crescimento, seja no âmbito profissional e financeiro também, logicamente. Mas essa questão de contratação, a gente vem tendo bastante problema. Acho que é um dos maiores problemas do digital hoje, é a questão de mão de obra. A gente tem ótimos colaboradores hoje, são ótimos, então a maioria foi de indicação ou pessoas que a gente treinou do zero. Então, como a gente tem uma rede de amigos muito boas, a gente está sempre conversando sobre isso. E eu acho que é um ponto, sabe? Tem muitas pessoas boas, às vezes sem serviço, achando que ninguém precisa contratar, mas também quando a gente sai à busca do mercado, não acha essas pessoas tão fácil. A gente não se posiciona no Instagram, não cria conteúdo, então você tem um público um pouco mais limitado. A gente busca mais por indicação, ou que já trabalhou com parceiros, amigos, ou que a gente conhece os resultados, ou também por uma análise. E aí depois essa pessoa passa por uma análise interna, né, com o nosso time, e aí sim a gente vai ver se ela está apta ali a trabalhar com a gente. A gente faz geralmente um primeiro mês de teste, e depois a pessoa vai seguir com a gente, se aprovado ou não, né? Tem uma dúvida pessoal pra saber se era só dificuldade na contratação de SaaS ou se no Nutra tava difícil também. Mas, cara, obrigado pela tua participação. O pessoal, tenho certeza que deve ter curtido muito esse episódio, e principalmente porque se eu literalmente aprendi, eu já gravei mais de 150 episódios em 3 anos, aprendi, imagino que o pessoal de casa também. Então, cara, obrigado mais uma vez pelo teu tempo, por ter resgatado a recompensa junto com a Kart Panda, e que você resgate muitas outras recompensas. Quero ver você lá aí no bairro junto com a gente. Sim. Quero ver você receber, quero levar uma BMW pra você também. Então, quero muito que você continue crescendo cada vez mais e que continue nessa jornada que você tá, nessa pegada aí, mano. Obrigado. Valeu demais. Obrigado aí, Kart Panda, Felipe. Muito bom aqui trocar essa ideia com vocês. Obrigado por toda a parceria. E as próximas recompensas, só os próximos passos aí a gente vai conseguir. Bem demais, mano. Obrigado não só a você, mas
mas também a você que tá em casa, tá indo trabalhar, tá treinando, tá ouvindo a gente pelo Spotify ou tá assistindo pelo YouTube. Então eu quero agradecer você desse lado aí que tá ouvindo a gente, principalmente agradecer de coração pelo seu tempo aqui consumindo nosso conteúdo, porque de fato a gente faz isso para transformar não só o teu faturamento, mas transformar todo o seu conhecimento em lucro para o teu bolso, para um dia você também vir aqui no podcast, contar a sua história e transformar mais vidas. Gostou desse episódio? Já deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma notificação. E deixa aqui nos comentários qual foi o insight que você mais gostou aqui do episódio junto com o Lucas. E olha, tá pelo Spotify? Salva essa playlist, deixa a sua nota com 5 estrelas e deixa aqui nos comentários também o que você mais gostou, que eu mesmo vou ler e eu mesmo vou te responder. Eu sou o Felipe, tô ficando por aqui e até a próxima, pessoal.